título da exposição é Atitude. Eu quero fazer uma introdução para que possa aguçar em nós o anseio, o desejo de olhar para essa história do passado, uma história real, e tirarmos lições práticas. E é importante que você consiga fazer a associação daquilo que aconteceu lá no passado e com aquilo que está acontecendo na sua vida hoje. Você pode tirar e fazer dessas situações que são parecidas em algum termo e trazer então para você um deleite, um conforto. A cidade de Jerusalém estava debaixo de uma condição desesperadora. Insegurança pública, injustiça social, pobreza extrema e o povo ali sofrendo. O povo precisava de um líder que assumisse o controle, que de alguma maneira traçasse um plano e uma ação que conduzisse o povo de Deus para um processo de reconstrução. Neemias, ele foi então capaz de enxergar, de ver o problema, mas não só ver, como trazer soluções que até então não havia acontecido. Mas, diante do contexto lido agora pela irmã Beatriz, nós vemos que a oposição se fazia presente mesmo em uma situação já calamitosa do povo. A oposição estava marcando o território. Então, o primeiro expediente dos inimigos foi tentar unir-se ao povo, mas era uma união que queria, ao fim, destruir o povo de Deus. O segundo plano foi tentar desanimar, como se ouvimos aqui, percebemos na leitura, eles pagaram pessoas para desanimar o povo. O terceiro foi fazer uma carta de acusação ao povo de Deus, aos líderes. E assim, então, de alguma maneira, paralisar a obra de reconstrução do templo, do muro, da cidade. Por isso a leitura de Esdras 4, versículos de 1 a 7. E agora convido então você a juntamente comigo a abrir a sua Bíblia em Neemias, capítulo 2, vamos fazer a exposição dos versos 1 a 9. Neemias, capítulo 2, versículos de 1 a 9, diz assim a palavra de Deus. No mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, quando eu estava servindo o vinho, dei ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na sua presença. O rei me perguntou, por que o teu rosto está triste, se não estás doente? Isso só pode ser tristeza do coração. Então tive medo. E disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como o meu rosto não estaria triste, se a cidade em que está o sepulcro dos meus pais está devastada e as suas portas foram destruídas pelo fogo? Então o rei me perguntou, o que estás me pedindo? Nessa hora, eu orei ao Deus do céu e disse ao rei, se for do teu agrado e se o teu servo puder contar com a tua benevolência, peço-te que me deixes ir ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, que eu a reconstrua. Então o rei, tendo a rainha sentada ao seu lado, me perguntou, quanto tempo durará a tua viagem? Quando voltarás? Depois de informá-lo sobre a duração da viagem, ele concordou em me deixar ir. Eu também disse ao rei, se for do teu agrado, que se providenciem cartas para os governantes do território
a oeste do Eufrates, para que me deixem passar e assim eu possa chegar a Judá. Que me seja dada também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, a fim de que ele me dê madeira para as vigas das portas da fortaleza que fica junto ao templo, e para os muros da cidade, e também para a casa que irei ocupar. Graças à mão benevolente de Deus, que estava sobre mim, o rei atendeu aos meus pedidos. Então, fui até os governadores do território a oeste do Eufrates, e lhes entreguei as cartas do rei. Além das cartas, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Amém? Oremos. Bondoso Deus, nós rogamos a Ti que, ao lermos a Tua palavra, a Tua vontade, possamos tirar lições para a nossa vida, que nós possamos achar consolo, que nós possamos achar a Tua bondade, o Teu amor, e que nós também possamos, embutidos pelo Espírito que habita em nós, entender as nossas responsabilidades e assim que as nossas atitudes correspondam com a Tua verdade. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Mensagem central da exposição: atitude correta para com Deus testemunha a glória de Deus para os homens. É muito mais do que uma mera atitude, mas é uma atitude que tem o fim a glória de Deus. É isso que faz toda a diferença. O que nós temos que entender aqui dessa mensagem central é que ela nos impulsiona a um viver que traz a glória a Deus, e o resultado disso é um testemunho do próprio Deus, daquilo que Ele faz através dos seus. Então não é sobre nós, é sobre Deus, mas usando eu e você para a glória dEle. Quem vai ser aplaudido não será o homem, mas sim o Deus que transformou o homem e que agora é capacitado por Deus a executar a boa obra de Deus, que vai reverter, mais uma vez, em glória a Ele. Amém? Quero trabalhar 3 destaques do texto, mas com vários subpontos em cada um deles. Mas o primeiro destaque que eu quero fazer é a atitude certa diante dos homens. Nós temos que entender que na nossa vida cristã, ela não se resume ao nosso relacionamento com Deus. Envolve pessoas. É fato que nós precisamos estar muito bem com Deus. Então, no nosso viver com Deus, no sentido vertical, precisa estar alinhado, precisa estar em justa sintonia, para que isso, de alguma maneira, vai transformar os nossos relacionamentos pessoais com aqueles que estão à nossa volta. Então, é justamente isso aqui que está acontecendo. A atitude correta para com Deus vai fazer com que Neemias, mesmo diante de um rei incrédulo, de um rei pagão, ainda assim demonstre a sua fidelidade a Deus e que isso gere uma confiança do rei, de um pagão, de um incrédulo. Então, Neemias, como o texto diz, era um homem de aparente alegria, mas que, ao se entristecer, é claramente notado pelo rei. A percepção do rei foi nítida. Ele logo acusa, tem algo diferente com Neemias. Mas por que isso? Porque o problema do povo de Deus passou a ser o problema de Neemias, como nós vimos no capítulo 1. Então, a sua prosperidade pessoal não era suficiente para manter ele paralisado diante dos problemas. E aqui já está uma grande lição para nós.
Não fique na zona de conforto da sua vida com Deus, mas esteja atento às situações que estão à sua volta, para que você seja esse instrumento de Deus, para a glória dele. Ele podia ficar gozando do deleite do palácio do rei, das mordomias a qual ele tinha com toda certeza ali. Não que ele não teria nenhum risco ou nenhum problema, com certeza tinha. Mas o problema que ele está se enfiando aqui, não é um simples problema. É um grande problema, mas tem uma grande motivação, a glória de Deus. E por isso ele sai com facilidade da sua zona de conforto. O seu deleite não é maior e nem melhor do que promover a glória de Deus. É isso que o seu coração tem como disposição, a glória de Deus. Ele está triste, apesar de estar em uma festa, na festa do rei. Neemias, ele sente ali naquela situação o fardo que pesa sobre os seus ombros. E ele não fica tentando esconder ou camuflar os seus sentimentos. Ele demonstra. Ele está pronto para sacrificar sua estabilidade, o seu conforto, os seus deleites, o seu status, as suas conquistas, para reconstruir a cidade dos seus pais. Então, nós sabemos que Neemias, ele ocupava uma posição de absoluta confiança do rei. Lembra? Ele não é um simples mordomo. Ele era alguém que era próximo do rei e qual ao rei tinha plena confiança. Plena confiança. A vida do próprio rei muitas vezes passava pela sua mão. E Neemias reafirma a sua fidelidade ao rei dizendo: viva o rei para sempre. Fidelidade é a marca dos homens usados por Deus. Primeiro, a sua fidelidade está ligada a Deus, mas ela não deixa de ser uma fidelidade também no seu trato com as pessoas. Porque pessoas infiéis não são confiáveis e jamais serão instrumentos de Deus. Podem até se destacar por um período, mas a farsa logo será vista. Logo aparecerá. Neemias demonstra trato nessa abordagem com o rei. Ele confia em Deus, mas ele está ciente de como ele deve chegar diante do rei. E esse fato é demonstrado aqui por duas razões. Primeiro, ele tem a habilidade de fazer perguntas. Ele responde ao rei com outra pergunta. Ele não tenta justificar sua tristeza. Ele não fica ali numa defensiva, de maneira nenhuma. O rei poderia, de alguma maneira, suspeitar daquela cena. E, de alguma maneira, aquilo poderia levá-lo à morte. Neemias, ele não cita, na primeira indagação, Jerusalém. Ele sabe o que está acontecendo lá. Antes, ele levanta uma questão altamente importante para os medo-persas: a memória dos ancestrais. É isso que ele usa. Artaxerxes estava influenciado pelos inimigos de Israel. Lembra que o povo ali que está tentando reconstruir, se você ler o capítulo 4 de Esdras, você vai ver que há uma oposição clara ali. Nós já vimos isso no capítulo 1. E o rei está influenciado por essa oposição. Então, nós vemos que há uma maldade daqueles que estão em oposição. E Neemias, ciente disso,
Agora ele tem um propósito definido, e esse é o segundo ponto. E há algumas questões que ele vai levar diretamente ao rei. Os seus alvos aqui, nós vamos perceber, estão bem claros. Os seus objetivos já são especificados para que atinja de fato o coração do rei. O primeiro propósito aqui de Neemias é que ele precisa mudar a política que foi adotada contra Jerusalém, por causa da carta, versículo 5. O rei tinha dado ordem para paralisar a obra de reedificação da cidade. Neemias, ele está agora então pedindo ao rei para mudar a sua decisão. Então tem uma questão política aqui acerca de Jerusalém. Neemias, ele pede algo que quando nós olhamos para outros textos, por exemplo, como Daniel, que tem relação, Daniel capítulo 5, nós vemos que é algo que é impossível de acontecer aos olhos humanos. O segundo propósito é que ele precisa ser enviado pelo rei na missão de reconstruir. Não há aqui qualquer ambição pessoal dele. Ele não está querendo chamar para si o sucesso, a fama do reconstrutor de Jerusalém. Não tem sede de lucro, de fama. Ele não quer usar dessa situação calamitosa de Israel para ter algum benefício próprio. Pelo contrário, Neemias recebeu uma vocação de Deus, mas ele precisa ser enviado pelo rei. Olha como a relação entre soberania de Deus e responsabilidade humana está aqui andando junto. Ele demonstra grande humildade no seu pedido e valoriza aquilo que o rei tomar como decisão. O terceiro propósito é que ele precisa de carta de recomendação do rei. Fazer a obra de Deus exige planejamento, estratégia e prudência. Não basta sinceridade, não basta o desejo humano ou entusiasmo. Sempre haverá obstáculos no caminho que precisam ser superados. E ele então se antecipa a isso. Ele tem uma visão adiante. Ele sabe que o sucesso não depende dele e nem do rei, mas sim da bondade de Deus. Então, o quarto propósito é que ele precisa de provisão para que a obra dê início. Neemias calculou então tudo aquilo que ele necessitava para que ele começasse a lançar os alicerces da reconstrução. E cada detalhe foi pensado. Não se faz uma obra sem recursos. Não se faz. De onde viria o material se a terra estava devastada pela destruição? Então, ele sabe onde recorrer aos recursos. Ele precisa apenas do aval do rei. Ele precisa ter coragem para pedir algo a um rei que tinha proibido a reconstrução. Mas ele assim o faz. Mais uma vez nós vemos um homem corajoso que está saindo da sua zona de conforto. O quinto propósito desse primeiro ponto é que ele precisa da proteção para a viagem. Neemias, ele não dispensou os oficiais que o rei dá a Neemias para que ele vá em direção a Jerusalém. A proteção divina não anula a responsabilidade, a prudência humana. Precisamos sim confiar em Deus, mas manter prudência. Manter prudência.
Eu não vou fazer uma loucura simplesmente achando ou acreditando que Deus vai me proteger. Eu não vou entrar na jaula de um leão. Eu não vou tentar fazer um carinho sobre um animal que está enjaulado. Olha, eu sou Daniel. Mas não fui eu que fui à cova. Mas é justamente isso, ele não se coloca em risco à toa. Daniel, da cova, ele não quis ir para a cova, ele foi levado à cova. Não era vontade ou anseio dele, deixa eu brincar com esses animalzinhos tão bonitinhos que são. Não eram filhotes. Ele confiou em Deus. Mas ele não foi lá porque ele quis. Então nós temos que entender as coisas à luz do todo, nunca de forma desconecta. Nós temos que entender aqui que a prudência deve fazer parte da nossa vida comum. E é isso que então faz que a relação entre ele e o rei caminhe para o centro da vontade de Deus. E então, o segundo ponto é a atitude certa diante de Deus. A primeira é que Neemias buscou a direção de Deus antes de agir. No capítulo 1, versículo 11, no capítulo 2, agora que nós lemos, versículo 4, Neemias ora. E aqui, se você é atento e se você conhece o calendário dos hebreus, dos judeus, você vai notar que há 4 meses de diferença aqui. Do primeiro capítulo para esse capítulo, há uma mudança de meses, de 4 meses. E ele, ali, antes de conversar com o rei, ora, e quando ele está conversando com Deus, ele ora, ele torna a orar. Precisamos nos preparar em oração antes de começar os nossos projetos. Porque esses projetos precisam estar em acordo com Deus. Precisamos nos quebrantar diante dele, antes de sermos usados por ele. A segunda é que Neemias tributou a Deus o seu sucesso nesse propósito do próprio Deus, versículo 8, a parte B. Neemias poderia, de alguma maneira, se vangloriar, ser aquele que foi enviado pelo rei persa, Medo-Persa, a reconstruir. Mas não, a glória é de Deus. Ele afirma que o seu sucesso ocorreu porque é a boa mão de Deus. Ele foi respondido dentro das suas perspectivas, a qual ele faz então o pedido ao rei e é atendido por causa da boa mão de Deus. É a boa mão de Deus tem estado conosco sempre para nos dar proteção, direção e provisão. É sempre a mão de Deus. Irmãos, eu estou sem um óculos, tá? Então, me perdoem se eu passar errado, porque eu não estou enxergando nada ali. É a boa provisão de Deus. Então, é assim que nós aprendemos e vemos esse cuidado de Deus. Esse cuidado de Deus dentro daquilo que é nos colocado, faz com que eu e você caminhe nos propósitos dele. A boa mão de Deus. A boa mão de Deus nos conduzindo. Então, em tudo que você anseie fazer, não esqueça de Deus.
Não esqueça que você tem um Deus que, pela sua bondade e misericórdia, te resgatou, que lhe trouxe a nova vida em Cristo, e que nós somos dependentes dele. E a oração é esse sinal que a nossa comunicação começa pela nossa própria dependência de Deus, do quanto nós necessitamos dele, que não é pelo que você faz, mas é pelo que ele fez em nós. E assim continua fazendo para o louvor da glória dele. Se nós, por algum momento que seja, possamos achar ou atribuir a nós o sucesso da nossa vida, nós falhamos como crentes. Nós falhamos. Nós devemos sempre estar atribuindo todo o nosso sucesso, seja ele o mais insignificante, talvez, para os outros, mas de significado a nós, como um louvor de gratidão a Deus. E é isso que ele demonstra no trato da sua própria atitude, de ir diante de um rei pagão e clamar a ele que ajude na reconstrução da cidade dos seus pais. Mas quando ele vai dar o louvor, ele não dá ao rei, ele não dá a si, mas ele dá a Deus. O sucesso do ministério pastoral não se resume ao pastor, aos ministérios que estão envolvidos, mas o sucesso de uma igreja é a bondosa mão de Deus. Não é o pastor, não são os líderes, não são as pessoas, mas é a própria mão de Deus. Mas isso não deixa eu e você, o pastor, os líderes, os membros, apenas inertes, parados. Nós precisamos assumir as nossas responsabilidades como homens e mulheres de Deus, para que assim, imbuídos e movidos por Deus para a boa obra, façamos isso e a glória seja dada a Ele. Amém? Uma atitude necessária. Neemias nos ensina 4 lições importantes até aqui. Em primeiro lugar, ele se sente vocacionado, ele vê o problema, e aquele problema move o coração dele. Então ele é vocacionado por Deus para realizar algo. Aqui, a reconstrução de Jerusalém, dos muros especificamente. E o conhecimento então da situação do povo trouxe a ele a responsabilidade. Ele teve coragem para fazer a pergunta para o seu irmão, e dali surge então a sua vocação. Então, se eu pudesse resumir esse terceiro ponto, seria nessa frase: os desafios à nossa volta são oportunidades de Deus a nos desafiar para servirmos. Isso serve para todos nós. E seja qual for a oportunidade que Deus está te dando para servir, que talvez não será perceptível por ninguém, mas que será perceptível a Deus, e o fim vai ser a glória dele. Amém? Não ache ou não acredite que aquilo que você está fazendo com as motivações corretas serão imperceptíveis a Deus. Apenas faça. Se coloque à disposição. Que a motivação seja a glória dele. Então,
oportunidades estão surgindo a todo momento. E como é gratificante olhar para a vida da igreja e notar que as coisas vão acontecendo de forma que o testemunho final é a glória de Deus. Essa semana, falando de um testemunho pessoal, eu me alegrei muito pela atitude de alguns irmãos. Como eu não sei se eu posso contar tudo, eu vou contar de forma parcial. Mas teve um irmão querido que ele está passando por uma situação a qual ele necessita de um medicamento, e esse medicamento é de alto custo. E como o nosso estado é falho, muitas vezes o problema perceptível por alguns fez nos mover. E sem que eu pedisse nada, alguns irmãos tomaram a dianteira e fizeram coisas fantásticas. Entraram com processo judicial, pedindo uma liminar para que o remédio de alto custo seja dado pelo Estado. Outros já foram fazer pesquisas para onde nós poderíamos achar um medicamento mais em conta e assim a igreja participar desse momento de um irmão querido da igreja. E o fim é a glória de Deus. Talvez aqui poucos saibam, só os da liderança. Mas agora todos saibam. E muitas vezes isso é feito e muitos não ficam sabendo. Mas está sendo feito. E a glória de Deus está sendo exaltada, testemunhada. Porque o fim é a glória dele. Então o problema foi visto, identificado, e a solução foi dada. Mas a glória é de quem? De Deus. É a boa mão de Deus, levantando pessoas como instrumento dele para o louvor da glória dele. Muitos líderes sentiram-se vocacionados, não porque ouviram uma voz mística, um trovão, ou algo aconteceu de estrondoso à sua frente. Não. Mas foi abrindo os olhos para uma realidade, e a sua atitude, então, foi de fazer aquilo que Deus estava chamando a fazer. A realidade à sua volta foi a oportunidade para que os seus olhos fossem abertos, o seu coração fosse aquecido, os seus pés movidos na direção da vontade de Deus. São assim. E eu posso falar de experiência própria. Eu estava no conforto de um trabalho onde tudo aquilo que eu almejava como profissional já tinha sido atingido. Trabalhava numa boa empresa, tinha um bom plano médico e tinha estabilidade por ter sofrido um acidente na empresa. Mas eu não fiquei nessa zona de conforto quando algo perceptível aos meus olhos, dentro do contexto de uma igreja local, foram abertos. Eu trabalhava já na igreja, eu fazia atividades da igreja que não eram minhas atribuições, seja não só eu como a minha esposa, seja limpar o banheiro, nas férias das pessoas que trabalhavam nessa área, seja no carpir o terreno do estacionamento da igreja, e tinha um ministério na área de esporte na igreja. Eu não estava sentado nos bancos, apenas olhando e ouvindo. Eu estava trabalhando. Mas algo que aconteceu no meio da juventude, e eu olhando, eu estou trabalhando com não crentes, mas a juventude da igreja está perdida, sem liderança, por conta de uma situação que a igreja vivenciou naquela época. Eu só me coloquei à disposição.
Hoje eu não estou mais lá, mas vim trazido por Deus para essa igreja. Não foi nada além da boa mão de Deus. O sucesso não é meu. O louvor não é meu. É tão somente de Deus. Porque do contrário, eu estaria lá no meu emprego, no meu conforto, desfrutando daquilo que eu já tinha. Isso acontece comigo, isso acontece com você. Não necessariamente que você vai assumir um pastoreio de uma igreja, mas você vai estar pronto para ser um instrumento de Deus aonde Ele quer. Não é muito o seu querer, é o querer dEle. Então, a liderança não se faz pelo um barulho estrondoso ou algo místico que aconteça. É a sua percepção de olhar à sua volta e se colocar à disposição. Segundo, Neemias chora, ora, jejua durante 4 meses antes de começar a agir. Antes de sermos usados por Deus, precisamos ser quebrados por Ele. Antes de chorarmos pelas causas dos outros, precisamos chorar pelos nossos próprios pecados e assim pelos dos outros. Antes de buscarmos recursos da terra, precisamos buscar os recursos do céu. Neemias se coloca de joelhos diante de Deus durante 4 meses, do Quisleu ao Nissan, que são os meses. Em terceiro lugar, Neemias compreende que a reconstrução passa por uma decisão política, a qual envolve o próprio rei, e a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Ele precisa fazer algo. O rei já havia decretado a paralisação da reconstrução, Esdras 4:21, e motivar o rei a mudar uma política e um decreto é algo humanamente impossível. No sistema medo-persa, a lei é maior que o rei. A lei é maior que o rei. O rei era subalterno à lei que ele mesmo, muitas vezes, decretava. É só lembrar de Daniel 6. Dário, ele não pode voltar atrás de uma sentença que ele, imbuído também pelos aqueles opositores, os inimigos de Daniel, o fizeram. Olha, ninguém por 30 dias pode orar, a não ser pedir ao próprio rei. E ele, enganado, decreta a lei. Quem violasse essa lei seria lançado na cova dos leões. E ele fica ali o dia todo tentando livrar Daniel. Daniel dos leões, e os seus acusadores são lançados na cova. Ele não pôde mudar, mas Deus sim. Então aquilo que é impossível aos homens é de fato possível para Deus. Mas não use essa frase de forma equivocada. Use ela para o louvor da glória de Deus. Então, aqui nós já vimos 3 características, atitudes que vão direcionando eu e você
a olhar à nossa volta e fazer aquilo que glorifica a Deus. Em quarto lugar, Neemias aguarda o tempo certo de agir. Ele orou, como nós já falamos, por 4 meses, intensificou a sua oração quando vai chegar próximo ao rei. Ele está numa festa, a festa está ali acontecendo, ele está sentado ao lado da rainha, o rei, e então, quando ele se apresenta diante do rei, ele entende a oportunidade diante da pergunta do próprio rei. Por que você está triste? O que está acontecendo no seu coração? E ele devolve com a pergunta. E nós já entendemos então esse propósito de Deus em vocacionar homens e mulheres para aonde estivermos, possamos agir, ter uma atitude correta diante de Deus, dos homens, para que o fim seja a glória dele. Então, para concluir essa exposição, a vocação e a atitude no serviço a Deus trazem consigo um comprometimento correto diante de Deus e dos homens. Não basta querer, é algo que vem do próprio Deus e será reconhecido pelos homens. É isso que nós vemos aqui em Neemias. Ele tem fidelidade a Deus, ele tem fidelidade ao rei a qual ele está servindo, e isso vai gerar louvor a Deus, porque tanto o rei, os incrédulos e o próprio povo de Deus vão ver a reconstrução pela boa mão de Deus. Amém?